A cultura da internet é gigantesca, nós já abordamos diversos canais, sites, muitos acontecimentos, porém tem um assunto que a gente não pode deixar passar, que são os sites de conteúdo chocante. Fiquem tranquilos, não vai aparecer nada gráfico aqui, então se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreva se você é novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Esse vídeo é patrocinado pela Surfshark e eles estão em Black Friday. A Surfshark é um serviço de VPN rápido e fácil de usar que vai garantir seu anonimato e criptografar seus dados. Basicamente, a Surfshark vai informar que você está em um local diferente do que você realmente está, tornando impossível que alguém te rastreie, te protegendo de Wi-Fi públicos, diversos sites de phishing que podem fazer você baixar um vírus bem pesado sem querer, como o ransomware, que é bem comum em sites de pirataria, que criptografa todos os seus arquivos. Também é possível desbloquear conteúdo em plataformas, como acessar o catálogo de diversos países do Netflix e evitar possíveis bloqueios do governo a certos aplicativos, como já ocorreu com o WhatsApp aqui no Brasil. Você pode usar no celular, no computador e em quantos dispositivos simultâneos quiser e ganhar 85% de desconto usando o meu link aí na descrição e também 3 meses de graça. O link está logo aí abaixo, aproveite a promoção e muito obrigado Surfshark por patrocinar esse vídeo. Tudo começa em 1995, quando o governo dos Estados Unidos começou a tentar passar a Lei de Decência na internet. Uma lei basicamente para regular os conteúdos que poderiam ser considerados indecentes na internet. Para quem estava por dentro do que rolava na internet nessa época, essa foi uma resposta ao crescimento da pornografia, já que isso era algo bem novo e a base para tudo isso era: e se nossas crianças acessarem esses conteúdos? Porém, essa lei levantou uma tremenda discussão sobre liberdade de expressão na internet. Aliás, quem iria decidir o que é considerado indecente? Diversos protestos surgiram e a lei acabou sendo barrada por ser inconstitucional. Um desses protestos foi a criação do site Rotten.com. Essa página inaugurou o gênero de sites chocantes. Ele reunia tudo, desde acidentes de carro, acidentes aéreos, até tentativas de suicídio. Mas existia uma grande carta na manga. Se alguém viesse questionar o conteúdo do site, eles poderiam afirmar que todo esse conteúdo, na verdade, já estava disponível em documentários, em notícias e em outros veículos, e eles só estavam repostando. Aí, se eles fossem punidos, outros veículos precisariam ser punidos também. Eles foram ficando cada vez mais populares, apenas replicando conteúdos da mídia regulamentada. Mas tudo veio a mudar em 2001. Vocês certamente sabem o que aconteceu nesse dia, mas já pararam para pensar no impacto midiático? Quando os aviões atingiram as torres, diversas pessoas lá nos andares mais altos simplesmente não conseguiam descer e sabiam que o pior estava se aproximando. Para não enfrentar essa espera angustiante, muitos se jogaram dos prédios. Acontece que muitos cidadãos estavam filmando as pessoas se jogando. Esse conteúdo rapidamente parou na internet e consequentemente no Rotten.com, o que deu início à era onde os usuários estavam enviando conteúdos produzidos por eles mesmos pro site chocante. E convenhamos, ver uma cena dessa filmando ali por uma filmadora de baixa resolução e por uma pessoa comum tendo ali suas reações durante a gravação é muito mais chocante do que uma filmagem profissional. O site bombou demais e ele sofreu com diversos processos, diversas tentativas de tirar ele do ar, campanhas para isso acontecer e tudo mais, porém ele se manteve até o fim de 2012. Acontece que a linguagem da internet mudou e eles não se adaptaram. Porém, outros sites da mesma categoria fizeram isso. Enquanto o Rotten surfava em popularidade, diversos outros sites surgiram fazendo o mesmo conteúdo, porém com muito menos números. Isso deu tempo para os sites se organizarem e entenderem como gerenciar uma comunidade na internet, coisa que é tão comum hoje em dia. Muitos deles fizeram bastante sucesso por conta da guerra do Iraque, como o Ogrish.com, que teve suas atividades finalizadas em 31 de outubro de 2006. Alguns membros da equipe do Ogrish no mesmo dia fundaram o famoso LiveLeak.com. O LiveLeak cresceu absurdamente em 2007 por conta de um vazamento de uma filmagem não autorizada da execução de Saddam Hussein. Bem nessa época, a comunidade Gore estava crescendo e junto com eles estavam surgindo outros sites de discussão, como fóruns, onde os comentários eram bem problemáticos. As pessoas comentavam que certas pessoas deveriam ter morrido, comemoravam a morte de outras pessoas, sendo machistas, homofóbicos e coisas do tipo. Enfim, era basicamente uma comunidade muito tóxica, ainda mais porque eles
se escondiam porque a mídia mirava os holofotes para o site e não para os consumidores. Mas tudo veio a mudar logo no ano seguinte. O Best Gore foi um site que revolucionou a categoria. Ele trazia os mesmos conteúdos chocantes de guerra, acidentes em câmeras de segurança, fotos e tudo mais, porém agora com um diferencial. Pouquíssimos meses depois do lançamento do site, eles lançaram uma seção de comentários e também a opção dos próprios usuários poderem subir arquivos para o site, ou seja, virou basicamente um YouTube da Deep Web. E foi mais ou menos nessa época que estava ficando muito popular um caso criminal que hoje é conhecido por Three Guys One Hammer. Esse caso é bem brutal, envolveu uma série de assassinatos lá em meados de 2007 e, resumidamente, em uma apreensão que fizeram na casa de um dos envolvidos, encontraram filmagens e fotos de vários assassinatos que eles fizeram. Um desses vídeos foi vazado e não demorou muito para ficar popular, mas assim que o caso ganhou grande repercussão, o vídeo veio junto e foi upado no Best Gore. A cena era totalmente violenta, onde 3 garotos praticamente desfiguram um cara usando um machado. Foi realmente chocante. Esse vídeo foi amplamente divulgado, se dividindo entre pessoas que condenavam o caso veementemente e pessoas que justificaram e espalhavam mais ainda o vídeo. Pois é, sempre existiu doido na internet e com toda essa popularidade, o Best Gore recebeu milhões de novos usuários que diariamente consumiam conteúdos publicados por outros usuários e não se tratava mais de conteúdos históricos ou algo do tipo, e sim acidentes do dia a dia. Passou a ser o choque pelo choque que pessoas comuns presenciavam. Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas rolou uma transmissão no Instagram de uma menina brincando ali com um amigo, um irmão, não sei, e eles estavam brincando com uma arma carregada. Tinha, sei lá, 5 pessoas assistindo, a menina tava brincando ali com a arma apontando pra outra pessoa, vocês devem imaginar o que aconteceu, e no susto ela fez a mesma coisa com ela mesma. Foi uma tragédia e isso ficaria só entre a família e as 5 pessoas que estavam assistindo, porém, uma delas gravou a transmissão e repostou na internet, o que acabou tornando tudo mais traumatizante ainda pra família que ficava revendo aquela cena toda vez que alguém mandava pra eles. Mas o próximo caso que de fato trouxe problemas pro site foi o do One Lunatic One Ice Peak, em 2012. Nesse ano, o site divulgou vídeos de um caso criminal que ainda estava rolando, que é o do Luca Magnotta, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre. O vídeo era bem mais chocante que o do Three Guys One Hammer e a repercussão também foi superior. Em questão de dias, o site estava recebendo perto de 1 milhão de visitantes diariamente, o que era um número absurdo para a época. A repercussão foi tamanha que a polícia de Montreal, do Canadá, começou a investigar o site sob a acusação de obscenidade. Em 2013, o dono do site, o Mark Marek, foi acusado de corrupção moral por corromper a moral pública ao hospedar um site racista que incitava o ódio e a violência. Mark foi preso, libertado sob fiança e preso novamente dias depois por violar os termos da sua libertação. Posteriormente ele foi solto, mas essa prisão levantou muitas questões na internet. Como que alguém que posta um vídeo de um assassinato merece ser preso? O dono do site foi entrevistado logo após a repercussão do vídeo do Luca Magnotta e, segundo ele, muitos novatos vêm do Best Gore porque estão curiosos para ver uma decapitação. Tenho avisos por toda parte sobre o tipo de conteúdo, mas os novatos simplesmente não se importam. Eles acham que podem lidar com isso, porém depois que veem que nem tudo é rosas, como o mundo que eles veem através de suas fantasias, e ficam ofendidos. Como resultado, recebo dezenas de ameaças de morte e mensagens de ódio todos os dias. Os indivíduos conscientes visualizam o conteúdo para ficar por dentro das coisas. Eles querem saber a verdade e não têm medo de enfrentá-la. Eles querem a verdade real, a verdade crua, a verdade sem censura, não o menosprezado pela mídia com uma agenda. Eu não gosto do termo gore, eu prefiro chamar de realidade. O caso de Luca só não feriu completamente a reputação do site, pois o criminoso não havia sido identificado até o momento da publicação do vídeo. Isso só aconteceu justamente porque o vídeo repercutiu e os usuários o acharam. Pois é, o Best Gore e outros sites do segmento continuaram recebendo milhões de usuários, até que começaram a surgir aqueles vídeos do vocês lembram? Em meados de 2015 começaram a surgir diversas notícias de que o estava sequestrando jornalistas, políticos, pessoas importantes e estavam produzindo vídeos
irritando essas pessoas, e como esse assunto tava na televisão do mundo inteiro, não demorou muito até que ele parasse no Best Gore. Naquela época era um assunto extremamente delicado, já que se algum portal de notícia grande falasse sobre esse tipo de conteúdo abertamente, poderia trazer mais problemas ainda, levando mais usuários para esses sites. Porém, à medida que foi surgindo ali uma noticiazinha ou outra, os portais de notícias se sentiram mais confortáveis em fazer posts de opinião sobre o assunto e falando de uma forma mais mente aberta, falando com sinceridade e não só apontando o dedo e ponto final. Um post que ficou bem famoso foi o "Por que não consigo parar de assistir vídeos horríveis de decapitação do Easy?" O texto da Brianna Snyder conta em um trecho que ela não é fã de filmes de terror, ela não assiste nada relacionado à violência explícita na ficção, mas então, se ela evita ver sangue em um filme, por que ela procurava vídeos de decapitação para assistir? E segundo ela, estudos sugerem que queremos estar preparados para o pior, então filmes de terror nos levam a considerar situações de tensão e o que faríamos para escapar. Porém, ficção é escapismo, uma forma de defesa, já o Best Gore é realidade e traumatizante. Depois a Brianna completa dizendo que tem tanto medo da morte que ficou obcecada em olhar para ela e tentar entendê-la, principalmente qual será o sentimento, como vai doer, se vai ficar triste, assustada ou furiosa. "Eu assisti talvez uma centena dos piores tipos de mortes e ainda não consigo encontrar a paz com o conhecimento de que eu vou morrer, e talvez de uma forma horrível." E apenas dela ter essa curiosidade de assistir os vídeos, ela também se sente mal por estar trazendo tráfego para o site, porque assim, apesar dela ser só uma curiosa, existem outros milhões de usuários que estão lá pelo prazer de ver uma pessoa de outra religião, de outra sexualidade ou de outra cor morrer, e eles comentam sobre isso. E no fim das contas, esses dois tipos de pessoa estão dando a mesma coisa que o site quer, que é engajamento e visualização. "Eu sei que estou contribuindo para a humilhação e desumanização das vítimas, cujas mortes são registradas em vídeo. Saber que milhões de pessoas, incluindo sua família, seus amigos e seus inimigos, assistirão ao que deveria ser a sua morte natural e privada, deve ser um tormento psicológico adicional. E eu não posso me desculpar o suficiente com eles por contribuir para isso. Minha culpa não me absolve do meu voyeurismo. Isso só me torna mais parte do abuso e da dor dessas vítimas. Eu estou fazendo o que os bandidos querem que todos nós façamos, que é assistir." Então, existe algo positivo em assistir esses vídeos? Bom, segundo alguns usuários, sim. Ele diversos relatos de pessoas como o da Brianna que começaram a assistir esse tipo de conteúdo e não conseguiram parar. Como deu pra ver, a Brianna ficou meio assustada, meio sem saber como lidar com esses sentimentos, porém outras pessoas souberam administrá-lo. Eu vi diversos jornalistas falando sobre isso, falando que ao ver aqueles vídeos eles conseguiram sentir o real impacto que uma notícia de morte pode ter, e isso ajudou muito a quando eles fossem fazer as matérias deles, eles fizessem com mais humanidade, e o mesmo aconteceu com civis também, na hora de ler uma notícia de alguma tragédia que rolou, eles recebessem aquilo com mais humanidade também, entendendo que aquilo é uma vida e não uma ficção. Se trata de uma realidade que a gente tenta tanto evitar. Outra coisa positiva é que muitos entenderam os riscos que algumas ações do dia a dia podem ter e eles nem têm noção disso, como falta de equipamento de segurança, dirigir em alta velocidade, não usar capacete ou cinto de segurança, e passaram a valorizar mais a vida, entendendo que as coisas são mais frágeis do que aparentam ser. Acontece que, além de movimentar muitos usuários, esses sites também movimentavam muito dinheiro porque eles tinham muitos anúncios. O tempo passou, as marcas foram entendendo que não era legal associar o produto deles a esse tipo de conteúdo, ainda mais que esse tipo de conteúdo atraía uma comunidade extremamente tóxica que poderia influenciar futuros crimes, então os anúncios foram retirados e não é fácil sustentar um servidor com milhões de usuários acessando, com milhares de vídeos, então pouco a pouco o site foi parando de funcionar, eles foram recebendo doações para poder continuar online, mas não durou muito e hoje vários sites desse tipo não existem mais e é extremamente difícil um movimento desse acontecer novamente nas mesmas proporções. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.